Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o movimento negro brasileiro. Hoje vamos falar especificamente sobre o movimento negro no período de 1945 a 1964, entre o final da ditadura do Estado Novo e o golpe militar. Então, sem perder mais tempo, bora logo começar. Após o fim da ditadura do Estado Novo, segundo o historiador Petrônio Domingues, há um movimento negro organizado, ainda que ele não tenha tido o mesmo poder de mobilização do período anterior. Como vimos no último vídeo, antes do golpe de 1937 e o início do regime ditatorial de Vargas, o movimento negro ganhou bastante destaque e notoriedade. A Frente Negra Brasileira, por exemplo, chegou a ser recebida em audiência por Getúlio Vargas e também conseguiu importantes conquistas para a população negra, como o fim da proibição do ingresso de negros na Guarda Civil de São Paulo. Para Antônio Sérgio Guimarães, as reivindicações negras ganharam um novo fôlego em meados da década de 1945 por três motivos principais. Primeiro, porque a discriminação racial, à medida que se ampliavam os mercados e a competição, também se tornava mais problemática. Segundo, porque os preconceitos e os estereótipos continuavam a perseguir os negros. Terceiro, porque grande parte da população de cor continuava marginalizada em favelas, mucambos, alagados e na agricultura de subsistência. A partir de 1945, surgem também importantes organizações negras, como a União dos Homens de Cor, a UHC, e o Teatro Experimental do Negro, o TEM. A UHC foi fundada em Porto Alegre em janeiro de 1943. No primeiro artigo do Estatuto da instituição, ela já afirmava que sua principal finalidade era de elevar o nível econômico e intelectual das pessoas de cor em todo o território nacional, para torná-las aptas a ingressarem na vida social e administrativa do país, em todos os setores de suas atividades. A atuação da UHC, por sua vez, era marcada pela promoção de debates na imprensa local, publicação de jornais próprios, serviço de assistência jurídica e médica, aulas de alfabetização, ações de voluntariado e participação em campanhas eleitorais. Além disso, durante a segunda metade da década de 1940, ela abriu sucursais ou tinha representantes em mais de 10 estados e chegou a ser recebida, na década de 1950, por Getúlio Vargas para apresentar suas reivindicações. Porém, assim como muitos outros movimentos sociais, a União dos Homens de Cor perdeu força com a instauração da ditadura civil-militar no Brasil em 1964. O Teatro Experimental do Negro, por sua vez, foi fundado em 1944 e tinha como principal liderança a figura de Abdias do Nascimento, que se tornaria uma figura de grande importância do movimento negro nas décadas seguintes. A ideia inicial da instituição era criar um grupo de teatro formado exclusivamente por atores negros. Com o tempo, porém, o TEM foi ampliando suas formas de atuação. Ele, por exemplo, criou o jornal Quilombo, passou a oferecer cursos de alfabetização, de corte e de costura, fundou o Instituto Nacional do Negro e o Museu do Negro, além de organizar o primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Defendendo os direitos civis dos negros na qualidade de direitos humanos, o TEM propunha a criação de uma legislação antidiscriminatória aqui no nosso país. Nessa fase do movimento negro, por sua vez, não eram somente o TEM e a UHC que lutavam por melhores condições para a população negra, existindo diferentes organizações criadas por todo o país. Como exemplos, podemos citar o Conselho Nacional das Mulheres, o Grêmio Literário Cruz e Souza, a Associação José do Patrocínio, a Associação do Negro Brasileiro, a Frente Negra Trabalhista, entre tantas outras. Nesse período, a imprensa negra também recebeu um novo impulso com a publicação de vários jornais em diferentes lugares do país. Porém, apesar desse cenário de aumento das instituições e do crescente acúmulo de experiência, o movimento negro ficou isolado politicamente naquele momento, não podendo contar efetivamente com o apoio das forças políticas, seja da direita, seja da esquerda marxista, de acordo com o historiador Petrônio Domingues. O grande abalo aos grupos negros, no entanto, veio em 1964. O golpe militar daquele ano e a instauração de um regime ditatorial no Brasil representou uma grande derrota para a luta da população negra e colocou fim a esse segundo período da história do movimento negro organizado na República. Como consequência do golpe, houve uma desarticulação de forças dentro do movimento, fazendo com que seus militantes fossem estigmatizados e acusados pelos militares de criar um problema que supostamente não existia, o racismo do Brasil. Esse cenário de desarticulação após a instauração da ditadura começou a sofrer mudanças, sobretudo a partir da segunda metade da década de 1970, onde houve uma reorganização dos movimentos sociais, de um modo geral, e do movimento negro, de forma particular. Tal situação, porém, não significa que houve completa imobilidade dos negros durante a segunda metade da década de 1960 ou começo dos anos 70.
Tais movimentações, entretanto, eram fragmentadas, não tinham um sentido político de enfrentamento com o regime, de acordo com Petrônio Domingues. Mas ainda durante a ditadura, sobretudo a partir de meados da década de 1970 e o início da abertura política, o movimento negro começa a se fortalecer novamente. Nesse contexto brasileiro, do final dos anos 70, portanto, marca uma nova fase do movimento negro e o surgimento de sua principal organização no século XX, o Movimento Negro Unificado, o MNU. Mas o surgimento do MNU e as ações empreendidas pela população negra da década de 1970 até o final do século XX serão assuntos do nosso próximo vídeo. Em resumo, hoje nós estudamos as ações do movimento negro entre 1945 e 1964, do final do Estado Novo até o golpe militar, focando em duas organizações principais, a União dos Homens de Cor, a UHC, e o Teatro Experimental do Negro. Vamos então chegando ao final de mais um vídeo, e se vocês gostaram, deixem o seu like e principalmente o seu comentário, para eu saber o que acharam e também poder estar sempre melhorando os vídeos que eu faço aqui no canal. Eu vou deixar todas as referências utilizadas nesse vídeo na descrição, então corram lá para dar uma olhada que todo o material é muito bom e vai ajudar muito a vocês a entender mais sobre o movimento negro. Então, fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.